O tempo é o grande escultor da humanidade. Essa frase, que poderia ter sido dita por Sêneca, ecoa nas entrelinhas da história de todas as gerações. Desde os antigos relatos, que olharam para o céu em busca de sentido, até os jovens de hoje, que olham para uma tela em busca de conexão, somos todos parte de uma mesma. Um fio invisível que liga o passado ao presente, e o presente ao que ainda está por vir. Cada geração carrega o peso e a luz do seu tempo. Os desafios mudam, as ferramentas mudam, mas o ser humano continua buscando respostas para as mesmas perguntas. Quem somos? O que estamos fazendo aqui? E para onde estamos indo? Platão já dizia: o início é a parte mais importante do trabalho. E é por isso que, neste vídeo, daremos início a uma jornada pelo tempo da geração dos nossos avós até os filhos do futuro. Vamos entender como cada geração foi moldada, o que aprendeu, o que perdeu, e o que pode ensinar. Com os olhos voltados aos grandes pensadores do passado, buscaremos inspiração e sabedoria para enxergar o presente com mais clareza e talvez até preparar o amanhã com mais consciência. Do pensamento milenar ao algoritmo moderno, da caverna de Platão ao fim de notícias, seguimos todos tentando decifrar o mesmo enigma: a essência humana diante de um mundo em constante mudança. Prepare-se para uma viagem entre ideias, gerações e tempos. Porque entender o ontem é o primeiro passo para transformar o hoje e sonhar o amanhã. Geração Baby Boomers, nascidos entre 1946 e 1964. A verdadeira felicidade está na atividade, não na posse. Aristóteles. O mundo se refazia. Após 2 guerras mundiais, a humanidade se viu diante de uma página em branco, e foi a geração dos Baby Boomers que começou a escrever esse novo capítulo. Nascidos entre 1946 e 1964, os Boomers vieram ao mundo em um período de paz aparente, mas de intensas transformações. Eles cresceram sob o ideal de reconstrução e prosperidade. Foram responsáveis por impulsionar grandes revoluções. A popularização da televisão, que transformou a comunicação e a cultura global. O avanço da medicina, com vacinas e tratamentos que erradicaram doenças e aumentaram a expectativa de vida. A chegada do homem à Lua. Em 1969, o auge do otimismo humano e da conquista científica. A Revolução dos Direitos Civis, que começou a quebrar barreiras de preconceito e exclusão, e o nascimento de movimentos culturais e musicais que mudaram o mundo, dos Beatles à contracultura de Woodstock. Confúcio já dizia: estuda o passado se quiseres prever o futuro. E foram eles que começaram a transformar o passado em algo novo. Eles acreditavam que o progresso viria pelo esforço, pela ordem e pela estabilidade. Valorizavam o emprego fixo, a família tradicional, e a promessa de que o mundo poderia e deveria melhorar. Mas não foram apenas conservadores. Também protestaram, também sonharam. Foram às ruas, desafiaram sistemas, pediram paz em tempos de guerra. Foram os protagonistas da revolução sexual, dos direitos das mulheres, das lutas contra o racismo. Um equilíbrio curioso entre tradição e ruptura. Sêneca, o estoico, nos lembra: a vida é longa o suficiente, se for bem vivida. E os Boomers viveram, trabalharam, plantaram, criaram as bases para o mundo digital que viria depois. Mesmo sem saber o que era uma nuvem, eles ajudaram a construir os primeiros computadores. Mesmo sem imaginar redes sociais, criaram as redes que tornaram o mundo mais conectado. Foram o alicerce, os construtores, os que olharam para o amanhã com a ousadia de quem sobreviveu ao pior. Mas como toda geração, deixaram perguntas não respondidas. O progresso que plantaram, será que gerou os frutos esperados? Geração X, nascidos entre 1965 e 1980. A única constante na vida é a mudança, Heráclito. Se os Baby Boomers construíram as bases, a geração X cresceu no meio dos escombros e das possibilidades. Filhos de um mundo que estava mudando rápido demais. Aprenderam cedo que a estabilidade dos pais talvez não fosse garantida para eles.
Nascidos entre 1965 e 1980. Os membros da geração X viveram o fim das utopias e o começo do mundo moderno como conhecemos. Cresceram em meio a crises econômicas, transformações políticas e uma revolução tecnológica silenciosa. Testemunharam o fim da Guerra Fria, a queda do Muro de Berlim, o surgimento da AIDS e o aumento dos divórcios. Foram, em muitos casos, a primeira geração de filhos da chave que voltavam da escola para casas vazias, aprendendo desde cedo a se virar sozinhos. Nietzsche dizia: torna-te quem és. E foi exatamente isso que a geração X tentou fazer, se descobrir em meio ao caos. Enquanto os boomers acreditavam no coletivo, os X apostaram no individual. Menos idealistas, mais práticos. Mais desconfiados, mas também mais flexíveis. Aprenderam a sobreviver entre estruturas que desmoronavam. E por isso desenvolveram algo raro, a adaptabilidade. Foram os primeiros a viver com tecnologia em casa. O videogame, que transformou o lazer e plantou as sementes da cultura digital. O computador pessoal, que começou tímido e logo revolucionário tudo. O e-mail, a internet discada, o início da comunicação global como conhecemos. Sócrates ensinava: a vida não examinada não vale a pena ser vivida. E os X foram os primeiros a questionar a vida como estava. Desconfiaram das grandes corporações. Rejeitaram o sistema tradicional de trabalho. Foram os primeiros a popularizar o conceito de home office, freelancer, startups. Também foram grandes protagonistas da arte, da cultura pop e da inovação. A ascensão da música alternativa, do cinema autoral, das novas estéticas visuais. Fundaram empresas que mudariam o mundo, como Google, Amazon e até o YouTube. Criaram pontes entre o mundo analógico e o digital. São eles que hoje sustentam as engrenagens de um mundo tecnológico, mesmo tendo nascido num tempo sem internet. Lao Tse disse: quando deixo de ser o que sou, me torno o que poderia ser. A geração X talvez nunca tenha se sentido totalmente em casa. Mas foi justamente por isso que se tornaram mestres da reinvenção. Geração Y Millennials. Nascidos entre 1981 e 1996. Conhece-te a ti mesmo, Sócrates. Nascidos entre 1981 e 1996. Os millennials chegaram ao mundo com um pé em dois tempos. Testemunharam o fim do mundo analógico e o nascimento de uma nova era digital e, sem perceber, alcançaram-se os navegadores do desconhecido. Cresceram vendo o mundo mudar em tempo real. Do telefone com fio ao celular na palma da mão. Do papel ao toque. Do esperar a vez ao tudo agora. Foram os primeiros a se conectar pela internet. Os primeiros a trocar cartas por e-mails. Fotos por selfies, encontros físicos por likes. Mas também foram os primeiros a sentir o peso da comparação. Da ansiedade digital, da hiperconexão que esconde a isolamento. Sêneca, em sua sabedoria atemporal, dizia: enquanto perdemos tempo hesitando e adiando, a vida passa. E os millennials entenderam isso cedo. Por isso, correram atrás de propósito. Mais do que estabilidade, buscavam significado. Foram os primeiros a colocar na mesa perguntas como: trabalhar para quê? Estudar para quem? E se eu quiser viver de arte, de viagem, de mim? Transformaram o mercado de trabalho. Foram os protagonistas da explosão das startups, do empreendedorismo criativo, do nômade digital. Criaram soluções onde só havia rotina. E reinventaram o consumo, a cultura e a comunicação. Popularizaram as redes sociais, os vídeos curtos. Os memes como linguagem universal. Romperam padrões de beleza, de sexualidade, de sucesso. Fizeram da vulnerabilidade um ponto de força e da autenticidade uma bandeira. Buda já dizia: não viva no passado, não sonhe com o futuro. Concentre-se no momento presente. E essa geração tentou talvez como nenhuma outra viver o agora. Mesmo com dívidas estudantis, crises econômicas e um planeta em alerta climático, os millennials aprenderam a se reinventar. Trabalham de qualquer lugar.
Criam conteúdo, transformam ideias em movimentos. São criadores de tendências, de comunidades, de caminhos. Mas também carregam o cansaço de tentar ser tudo, a tempo todo. Foram a ponte. E pontes são fortes, mas sentem o peso do que sustentam. Geração Z, nascidos entre 1997 e 2012. O homem é aquilo que ele faz de si mesmo. Jean-Paul Sartre. A geração Z não se adaptou ao digital, ela nasceu nele. Enquanto os millennials testemunharam a transição, os Z já chegaram no meio da tempestade de dados, notificações e algoritmos. São nativos de um mundo onde tudo é agora. Cresceram tocando telas antes mesmo de segurar lápis. Aprenderam com vídeos curtos. Falaram com assistentes virtuais, se expressaram com emojis. Para eles, o real e o virtual se misturam. E não há mais linha divisória. Heráclito disse: nenhum homem entra duas vezes no mesmo rio, pois na segunda vez já não é o mesmo homem, nem o rio é o mesmo. Essa frase é quase um espelho da geração Z. Eles são mutáveis, rápidos, fragmentados, fluidos. Desconfiam de fórmulas prontas. Questionam autoridades. E mesmo tão jovens, já sentiram o peso de viver num mundo em crise. Vivem com o mundo nas mãos, mas sentem o mundo nos ombros. Testemunharam pandemias, conflitos, colapsos climáticos e desigualdades escancaradas. Mas também viram a força da internet unir vozes, criar movimentos, derrubar muros invisíveis. E apesar de tanta informação, buscam algo antigo, sentido. Platão alertava: a educação não é encher um balde, mas acender uma chama. E é essa chama que muitos Z estão procurando acender. Querem mudar o mundo, mas do seu jeito. Criam empresas com propósito, abraçam causas sociais, discutem saúde mental. Desafiam padrões impostos. São a geração da representatividade, da diversidade, do me escuta. Não querem só consumir, querem participar. Querem espaço, querem voz. E talvez, mais do que tudo, querem verdade. Foram criados por telas, mas anseiam por conexões reais. Sabem tudo sobre o mundo, mas ainda estão descobrindo a si mesmos. Confúcio diria: aonde quer que você vá, vá com todo o coração. E essa geração, mesmo nascida no caos, tem coração. Mesmo com ansiedade, cancelamentos e pressões sociais. Estão buscando novos caminhos. Eles não estão apenas vivendo o presente. Estão moldando o futuro. E esse futuro será mais rápido, mais conectado, mas, quem sabe, também mais humano. Geração Alfa, nascidos a partir de 2013. Educar não é cortar asas, e sim orientar o voo. Vitor Hugo. Eles ainda não sabem, mas já carregam o peso dos nossos erros e o brilho das nossas esperanças. A geração Alfa é a primeira a nascer inteiramente no século XXI em um mundo hiperconectado, hiperacelerado, hipercomplexo. São filhos da tecnologia, netos do caos e talvez os primeiros habitantes de um novo tipo de humanidade. Nascem cercados por inteligência artificial, robôs assistentes, telas sensíveis e realidades que se dobram. Mas ao mesmo tempo, são chamados de volta à natureza. A empatia, a sustentabilidade. Aristóteles dizia: a esperança é o sonho do homem acordado. E os alfas são esse sonho que ainda está acordando. São sementes plantadas num solo assustador mas fértil. Nunca foi tão difícil prever o futuro. Mas talvez nunca tivemos tanto potencial em uma geração. Eles vão aprender com professores e com algoritmos. Vão falar com pessoas e com máquinas. Vão conviver com avatares, criarem realidades mistas. Talvez habitar lugares que ainda nem existem. Mas também podem ser os primeiros a unir o que as outras gerações separaram: tecnologia e humanidade, conhecimento e sabedoria, progresso e consciência. Khalil Gibran escreveu: vossos filhos não são vossos filhos. São os filhos e filhas do anseio da vida por si mesma. A geração Alfa talvez nos ensine que não somos só o que fazemos, mas o que deixamos. Eles serão influenciados por todas as gerações anteriores. Pelos sonhos dos boomers. Pela resiliência da geração X.
pela inquietação dos millennials, pela autenticidade da geração Z. E com tudo isso, poderão criar algo novo. Algo que nunca vimos. Porque se o passado foi feito de certezas sólidas e o presente de perguntas líquidas, o futuro será feito de escolhas conscientes. E os alfas podem ser os primeiros a fazê-las desde o início. Somos todos tempo. O tempo é como um rio. Você não pode tocar a mesma água duas vezes, pois a corrente que passou não passará novamente. Provérbio antigo. Nós tentamos separar as gerações como capítulos bem definidos. Rumos, X, Y, Z, Alfa. Como se a vida fosse um livro em ordem, com começo, meio e fim. Mas a verdade é que as gerações coexistem, colidem, se moldam, se enfrentam, se completam. Enquanto uns olham para o futuro com medo, outros o abraçam com fé. Uns cresceram ouvindo rádio, outros ouvindo podcast em fones sem fio. Uns aprenderam a esperar, outros a clicar. Uns lutaram pela liberdade nas ruas, outros pela liberdade digital nos comentários. E no meio disso tudo, surgiram os filhos das bordas. Aqueles que nasceram na transição entre duas gerações. Carregam o rigor de um tempo e a leveza de outro. São pontes humanas entre o passado e o amanhã. Tudo flui, nada permanece. Heráclito. E ainda há outra verdade. A linha do tempo não corre igual para todo mundo. Em países diferentes, em bairros diferentes, em famílias diferentes. Há quem viva como os anos 60 em pleno 2025. E há crianças que parecem viver 10 anos à frente do seu tempo. Tecnologia não é evolução. Evolução é consciência. Ter acesso à internet não garante sabedoria. Assim como ter pouca tecnologia não significa atraso. Porque o que nos movemos, o que nos transformamos não é o que temos, mas o que fazemos com o que temos. O confronto entre gerações é natural. Mas a verdadeira revolução começa quando elas dialogam. Quando os mais velhos escutam sem julgar. Quando os mais novos ensinam sem arrogância. Quando todos percebem que a sabedoria não tem idade. Cada geração é uma parte do quebra-cabeça. E só juntas, podemos construir a imagem do futuro. Vivemos tempos diferentes. Falamos línguas diferentes, mas temos a mesma pergunta. Dentro de nós. Para onde estamos indo? E talvez a resposta esteja na escuta. No respeito. Na consciência de que, apesar das diferenças, somos todos parte do mesmo tempo. Não somos só gerações. Somos humanidade em movimento. Epílogo: o futuro é uma criança com os olhos abertos. A geração Alfa está crescendo agora, silenciosa e atenta. Cercada de vozes que disputam sua atenção. Mas também cercada de possibilidades nunca antes vistas. São crianças que aprendem a programar antes de escrever. Que conversam com máquinas, mas ainda se emocionam com histórias de avós. Que vivem realidades aumentadas, mas ainda sonham com algo simples como correr. Descalços na terra molhada. E talvez isso seja o começo de algo novo. Talvez essa geração não seja apenas digital. Talvez ela seja consciente. O futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos. Eleanor Roosevelt. Se aprendermos com os erros do passado. Se conseguirmos unir tecnologia com ética. Se ensinarmos que a inteligência não está só nos algoritmos, mas no cuidado, no respeito e na escuta. A geração Alfa poderá ser a primeira a pensar em um planeta como uma casa comum, e não como um recurso a ser explorado. Poderá ser uma geração que entenderá que o conhecimento só vale a pena gerar sabedoria, que a voz só vale se construir diálogo, e que a liberdade só é real quando vem acompanhada de responsabilidade. E a próxima geração, a que ainda não nasceu, talvez nem tenha nome ainda.
Talvez seja chamada de geração beta, geração solar. Ou simplesmente, a geração da consciência. Talvez será a primeira a viver não apenas com tecnologia, mas em equilíbrio com ela. A primeira a sentir mais do que consumir. A primeira que entenderá que viver não é correr, é estar presente. Como dizia Rumi, ontem eu era inteligente e queria mudar o mundo. Hoje sou sábio e quero mudar a mim mesmo. Se formos sábios agora, essa próxima geração poderá nascer em um mundo onde a inteligência artificial não substitui corações, onde a inovação vem com empatia, onde crescer não é competir, mas coexistir. Porque o futuro é feito hoje, com cada escolha, com cada gesto, com cada geração que tem a coragem de plantar o que talvez nunca veja florescer. Somos o passado que pensa, somos o presente que sente, somos o futuro que se constrói, e juntos, somos o tempo em transformação.